Olá, nesse vídeo você vai entender o que a mídia e a Polícia Federal esconderam de você sobre o episódio envolvendo o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Você vai entender o episódio com detalhes que não tinham vindo à tona, você vai compreender as ilegalidades praticadas pelas autoridades e você vai ficar abismado com as possibilidades a respeito do que realmente aconteceu lá. Mas antes de a gente avançar, curte o vídeo, segue o canal e clica no sininho de notificações para você receber análises exclusivas. Vamos começar analisando um fio feito por um perfil de rede social do Ivanildo III. Ele é da organização Students for Liberty e ele foi aluno de uma universidade alemã. E ele fez um fio muito interessante nesse último sábado na internet, destrinchando o que aconteceu a partir das evidências que vieram à tona ao longo dos últimos meses e criticando a imprensa por não ter feito uma análise detalhada. Vamos dar uma olhadinha? Ele coloca: o que você faria se um homem insultasse a sua esposa, chamando-a de putinha, e dissesse que tinha cincão para... Não vou nem repetir as palavras aqui ofensivas sexualmente que ele usou, mas para ter relações com ela. O que você faria se fosse a sua mãe, a sua filha, se fosse a sua esposa, se alguém se aproximasse dela assim? É muito provável que a maior parte dos brasileiros ficaria muito indignada, brava, talvez até brigasse, saísse na mão com a pessoa que fizesse essas ofensas a um familiar seu. E aqui ele vai destrinchar, ele começa com essa provocação para destrinchar as informações que a gente tem sobre o que aconteceu lá no aeroporto de Roma, trazendo a possibilidade de que esses insultos tenham sido feitos pelo filho do ministro Alexandre de Moraes, pelo Alexandre Barsi, contra a esposa do Roberto Mantovani. Vamos dar uma olhadinha? Ele segue aqui, olha, o que vem abaixo nesse fio é o trabalho que a imprensa profissional até agora se recusou a fazer, que é comparar as versões da família Mantovani e as versões do Alexandre de Moraes com as provas que estão até aqui disponíveis. Infelizmente, nós nunca teremos acesso ao vídeo. Por que a gente não vai ter acesso ao vídeo? Porque o ministro Alexandre de Moraes, porque os ministros do Supremo não permitem, mesmo contra a lei e contra a Constituição. Quem está falando que é contra a lei e Constituição não sou eu, é o próprio Ministério Público. A família Mantovani recorreu para ter acesso ao vídeo, para que ele fosse público, e o Ministério Público concordou. Veja o que o Ministério Público disse. Eu separei aqui o parecer do Ministério Público. Diz o seguinte: não é demais assinalar que o acesso restrito a provas pelo Ministério Público e a Defesa poderá levar à compreensão de que toda a dimensão desse evento que aconteceu lá em Roma não foi revelada para as autoridades, o que obstaculizará a busca pela verdade em torno dos fatos. Com efeito, não se pode construir privilégios injustificados em investigações criminais, que o Ministério Público está dizendo. Alexandre de Moraes não pode ser tratado de modo privilegiado. Isso seria incompatível com os princípios republicanos, com a publicidade, com a transparência, com a isonomia, a igualdade entre as partes, com a legalidade e com os valores éticos jurídicos que informam e conformam a atuação do Estado. Por tal razão, não se pode admitir a manutenção do sigilo fragmentado da prova no seguinte caso: revela o que é interessante para o Moraes, não revela o que é interessante para os Mantovani. Isso é absurdo. Por fim, convém ponderar que deixar de divulgar a dinâmica dos fatos revelados em sua integridade e relegar a sociedade a meros recortes do que já foi noticiado pela imprensa prejudica não só a formação da opinião delitiva, mas igualmente prejudica a formação da opinião pública. Palavras do Ministério Público sobre isso. O Ministério Público, então, disse: tem que revelar. O que os ministros do Supremo fizeram? Rejeitaram o recurso e mantiveram sigilo nesse vídeo da confusão de Moraes em Roma. E aí, o Ivanildo III, ele diz o seguinte: é possível ainda assim a gente montar o quebra-cabeça com tudo que se deixou escapar ao longo do último ano. E foi isso que o Ivanildo fez. Primeiro ele disse: eu vou elencar os fatos. No final, vou dar a opinião com base em tudo que eu levantei. E o julgamento final, diz ele, será de todos nós. Mas antes a gente seguir agora analisando o fio do Ivanildo, lembra o seguinte, lembra o que aconteceu nesse caso. Nesse caso, houve essa confusão em Roma, aí vieram os Mantovani, desembarcaram no Brasil e a Polícia Federal estava esperando eles. Não estava esperando o ministro Alexandre de Moraes o desembarque, mas estava esperando a família Mantovani. Eles ali se recusam a ir depor, a Polícia Federal não pode obrigar, não estavam com mandado de prisão. Aí eles fazem um mandado de busca, apreensão e cumpre na família dos Mantovani, que entrou em conflito com Moraes lá em Roma, mas não cumpre nenhum mandado de busca e apreensão contra ninguém relacionado a Alexandre de Moraes, nem mesmo o filho, o Alexandre Barsi. Depois sai um laudo da Polícia Federal que, mesmo sem ter acesso a qualquer áudio do que aconteceu, supõe, com base na gesticulação das pessoas, que poderia ter havido ofensas ao ministro Moraes, desconsiderando completamente a versão da família Mantovani de modo desfundamentado.
e dando valor ao depoimento do Moraes. Aí até os peritos criticaram, os peritos da Polícia Federal criticaram isso, que esse laudo foi feito sem os parâmetros técnicos adequados, e esses peritos que criticaram foram processados disciplinarmente, a ponto de a justiça ter que intervir, a justiça da primeira instância, juízes técnicos, ainda há juízes em Berlim e mandar parar os processos contra os peritos. Aí vem um delegado e conclui esse caso, relata esse caso, dizendo que houve lá em Roma uma injúria ao Moraes. Injúria aqui é uma palavra técnica para xingamento. Um crime de injúria contra Moraes, mas não indiciou ninguém. Por quê? Porque não estavam presentes os requisitos para que a lei penal brasileira valha lá em Roma. Como esse crime é considerado um crime de menor potencial ofensivo, de juizados especiais, juizados pequenas causas, como a gente falava antigamente, como esse crime é de menor potencial ofensivo, a nossa lei penal não vale para crimes praticados lá em Roma. Aí a Polícia Federal não indicia ninguém. Embora já seja absurdo a Polícia Federal concluir que houve injúria sem ter acesso a áudio, sem ter uma prova minimamente robusta de que uma versão é melhor do que a outra. Eles simplesmente deram valor mais à palavra do Alexandre de Moraes por ele ser ministro, que é errado, absurdo. E aí o Alexandre de Moraes ainda assim fica irritado com o relatório da Polícia Federal. Olha aqui, Moraes se irrita com o relatório da Polícia Federal porque a Polícia Federal não indiciou ninguém, não permitiu a acusação de ninguém, não indicou que ninguém deveria ser acusado criminalmente. Moraes se irritou. E aí, coincidentemente, veja como o Brasil é um país de coincidências, coincidentemente, vem um outro delegado que assume o caso. E aí esse delegado volta atrás, faz o malabarismo jurídico, em vez de indiciar no crime de injúria, indicia em outro crime para permitir uma pena maior, o crime de calúnia que não tem ali. A família que entrou em um conflito com a família do Alexandre de Moraes, que é a família Mantovani, não imputou um fato específico, concreto, como a lei exige para que haja crime de calúnia, não. O que houve foi xingamentos. Então não existia crime de calúnia, mas eles enquadram em calúnia para permitir que a lei brasileira valha lá para Roma, para preencher os requisitos do artigo 7º, 8º do Código Penal, para que a lei brasileira possa ser aplicada, para que eles possam ser indiciados. E aí o que acontece com o delegado que faz esse malabarismo? Olha só. Coincidentemente, o delegado que indiciou a família Mantovani pelas hostilidades contra Moraes em Roma é nomeado para um cargo na Europa. Recebe aí uma possibilidade de ir para a Europa, desfrutar da Europa com todas as vantagens inerentes a essa transferência para a Europa como adido. Que grande coincidência que a gente vê no Brasil, não é verdade? Bom, vamos voltar lá para o fio do Ivanildo agora, que a gente fez um contexto, a gente recuperou mais ou menos o contexto do que aconteceu. E eu vou ser breve, eu selecionei aqui alguns trechos mais importantes do fio do Ivanildo, depois você pode ir lá no perfil dele e conferir na inteireza. Ele começa dizendo aqui onde é que aconteceu a confusão, numa sala VIP, ele mostra um vídeo de uma pessoa que ele encontrou na internet, passando no mesmo corredor, mostra como que foi o ambiente em que aconteceu o conflito, e uma vez colocado o ambiente, ele vai colocar as versões, ele mostra as duas versões. As versões é importante a gente entrar nas versões para você entender o que um lado fala e o que outro lado fala. E começou com a versão da família Alexandre de Moraes. O que os Moraes falam, especialmente o filho, o Alexandre Barsi, que eu vou chamar aqui de Barsi. O filho do Moraes, aqui o Ivanildo chama o Moraes de careca, mas o Barsi estava na fila da sala VIP e nesse momento o Alexandre Moraes e a sua esposa já tinham entrado na sala VIP. Aí, aparentemente, sem motivo algum e mesmo sem o Alexandre Moraes estar lá, segundo o Barsi, a Andréia Munarão, que é a esposa do Roberto Mantovani, teria xingado o Alexandre Moraes de bandido, comunista, ladrão, fraudador de eleições. Aí, o filho do Alexandre Moraes teria tomado as dores e se insurgiu contra a Andréia. E aí ele afirma para ela que todos vão ser responsabilizados. E é aqui que o Roberto Mantovani se aproxima do filho do Alexandre Moraes, se aproxima do Alexandre Barsi, e o Alexandre Barsi afirma que ele tomou um tapa do Mantovani. Ele entra na sala VIP, fala tudo para o seu pai Alexandre Moraes. Minutos depois, Roberto Mantovani e sua família estavam passando por ali, o Roberto Mantovani e a Andréia passando na frente da sala VIP de novo, e se aproximaram da entrada. E aí, segundo o Barsi, eles voltaram ali na frente da sala VIP xingando. E aí, ele fala que diante dos novos xingamentos, ele tentou tirar fotos da família, mas sem sucesso. E aí apareceu Alexandre Moraes, tirou fotos da família, disse que todos iam ser responsabilizados. Ainda de acordo com o Barsi, a família então começa a questionar se isso seria uma ameaça e xinga Alexandre Moraes de bandido. E no final, o Alexandre Moraes devolve o insulto, chama eles de bandidos e leva o filho para dentro da sala. Essa é uma versão. Aí vem lá o Ivanildo e mostra a versão do outro lado. Vamos dar uma olhadinha.
E aqui ele faz um alerta. Se prepare, tire as crianças da sala, porque aqui a gente tem termos impublicáveis, a gente tem ofensas sexuais. Segundo a família Mantovani, o que aconteceu? A família Mantovani, ela entrou no aeroporto, fez o check-in, entrou na área privativa do aeroporto, foi para a sala VIP e chegou lá e viu que não tinha lugar na sala VIP. Negaram a eles entrada na sala VIP. Aí eles viram em seguida o Alexandre de Moraes entrar na sala VIP. Aí a esposa do Roberto Mantovani, Andréia, foi informada que a sala estava lotada, viu o Alexandre de Moraes entrar, ficou indignada e foi falar com os funcionários da sala VIP. Disse, olha, como é que é essa história aí que político entra e a gente fica para fora, inclusive com criança? Aí a Andréia disse que ela estava lá, e aí uma moça e um rapaz, que seriam os filhos, irmãos, o Barsi e a irmã dele, os filhos do Alexandre de Moraes, estavam perto do balcão, teriam se virado para ela nesse momento, e aí o rapaz, o Barsi, teria começado a mandar beijos, mandar beijinho para ela, inclusive com inclinação do corpo, ainda teria dito cincão pela sua bundinha, chamado ela de palavras ofensivas. Olha aí na tela, para eu não ter que ficar lendo aqui palavras ofensivas. Olha as palavras que ele teria falado, todas palavras de baixo calão, ofensas de cunho sexual, uma aproximação aí absolutamente inadequada, criminosa, com xingamentos, com injúrias, com até de cunho sexual, que pode caracterizar, sim, crimes, dizendo que ia comer não sei o que ia beijar não sei o que. Dá uma olhadinha aí na tela para você não ter que ouvir essas ofensas de cunho sexual. Até o Ivanildo coloca aqui, pausa para respirar. O que você faria se alguém fizesse com a sua esposa, a sua filha, com a sua mãe? E aí ele segue dizendo que o Roberto, então, teria notado a cena, o marido da Andréia, e indagou o rapaz por que ele estava fazendo isso. Mesmo assim, o Barsi teria continuado olhando para Andréia e proferindo ofensas. Aí a confusão só teria acabado quando o Roberto se aproximou do rapaz, ficando na perpendicular, enquanto segura uma salada de frutas numa mão que ele tinha comprado, tá lá na filmagem, no que veio a público, né, nas imagens. Na outra mão ele afirma que gesticulou e esbarrou nos óculos do rapaz, do Barsi. Aí nisso o rapaz teria se assustado, entrou dentro da sala, contou o que aconteceu pro pai, mas aí os Mantovani não conseguiram entrar na sala. Eles foram buscar uma outra sala VIP, estavam voltando, não tinham encontrado, era a única saída disponível, estavam passando por ali e eles não tinham como entrar na sala VIP para provocar o Alexandre de Moraes ou a família. Não tinha como, eles estavam passando, mas de repente quem surge na frente deles? O Barsi. O filho do Alexandre de Moraes teria observado de dentro da sala VIP, saiu e volta a proferir ofensas perguntando cadê a putinha. Aí o Roberto Mantovani falou até que se conteve, porque achou que aquele rapaz tinha algum problema mental devido ao palavreado. E daí teria chegado o filho e o genro do Mantovani, da família dele, tentando acalmar a situação. Aí saiu o Alexandre de Moraes, fotografa eles. É uma foto até que o Ivanildo mostra lá no comecinho, no primeiro post do fio dele. E essa ação teria feito o genro do Mantovani também começar a filmar. Afinal de contas, se o Alexandre de Moraes está filmando, eu também vou filmar. E no fim, o Alexandre de Moraes pega o filho pelo ombro, diz que todos vão ser responsabilizados. E isso aí faz com que o genro do Mantovani pergunte. O nome aqui do genro do Mantovani é o Alex Anata. Quantos Alex, né? 3 Alexandres aí. Mas o genro do Mantovani pergunta, você tá ameaçando a gente? Alexandre de Moraes ignora, continua levando seu filho para a sala e antes de entrar no recinto, olha para trás e fala, bandido. Aí tem uma prova novamente, mais uma vez, de um crime de injúria do Alexandre de Moraes, não dos outros. A Ivanildo compara as duas versões para buscar contradições, depois você vai ver lá com calma no fio dele. Eu vou destacar aqui o que achei bem interessante quando ele começa a analisar e comentar o que confirma a versão de cada um. O que a gente tem de confirmação, seja da versão do Alexandre de Moraes, seja da versão do Barsi. E ele coloca que a Andréia, ela disse que a sala VIP estava lotada, mas mesmo assim o Alexandre de Moraes conseguiu entrar. E disse que isso é plausível, que ele foi pesquisar online, e o que ele identificou? Que muitos clientes das companhias aéreas reclamam que eles vão lá com cartão de crédito para acessar a sala VIP e os atendentes falam que a sala VIP está lotada. Mas quando a pessoa chega com uma passagem executiva de avião, que é provável aí que o Alexandre de Moraes e a família tenham viajado executiva, quando chega lá com a executiva, aí pode entrar. Ou seja, é bem plausível que isso tenha acontecido, coloca o Ivanildo. Mais ainda, ele coloca que o genro e a filha do casal Roberto e Andréia, dos Mantovani, chegaram antes na sala VIP, mas não conseguiram entrar. Isso aí está documentado também nas imagens. E aí o Alexandre de Moraes e a esposa chegam depois, mas conseguem entrar, o que mais uma vez confirma o que a Andréia disse, que ela ficou indignada de não ter conseguido entrar e de ter visto ou sabido que o Alexandre de Moraes tinha entrado. Aí em seguida, tem aqui a imagem mostrando que chega o Barsi, que é o filho do Alexandre de Moraes, e chega separado do pai. Ou seja, os Mantovani realmente não sabiam que o Barsi era filho do Alexandre de Moraes.
Isso aqui também está confirmado pelas imagens. E aí ele vai olhando aquelas imagens, analisando no fio dele, e em seguida o Roberto Mantovani afirma que começou a indagar o Barsi sobre o porquê dele estar fazendo aquilo. Aparece aí a confusão nas imagens. E o Barsi teria continuado a falar, a provocar. E você olha aqui as imagens e vê o que está acontecendo, o que parece estar acontecendo nas imagens aqui que o Ivanildo traz. Olha só, tá vendo o meu mouse aí? Ó? O Barsi seria essa pessoa lá atrás, o filho do ministro Alexandre de Moraes. E aqui está o Roberto Mantovani, que, segundo a versão dos Mantovani, estava falando, perguntando por que ele estava fazendo isso, mas o Barsi estava ignorando o Mantovani. Ó, o Mantovani fica indignado, até aponta para o Barsi, ele dá uma olhada, e aí você vê na próxima imagem o Mantovani lá perto do Barsi, e aqui é o momento em que o Barsi alega que teria tomado um tapa. Mas olha só, aparentemente aqui, o Mantovani ele não está de frente, ele está meio de costas, aqui de lado. Ele está com uma salada de fruta na mão, visível, ninguém puxa briga com uma salada de fruta na mão. E o que parece que eventualmente esbarrou aqui nos óculos do Barsi, as costas da mão do Mantovani, não a frente da mão. Em princípio não parece ser um tapa de modo algum aqui, tá? E ele traz essas evidências aqui e vai mostrando. Mais uma vez, questionando por que a imprensa não abordou tudo isso. E aí o Ivanildo coloca, olha, sobre essa discussão é importante lembrar a conclusão da polícia italiana. A polícia italiana, no documento dela, afirmou e confirmou que o Mantovani acertou levemente os óculos do filho de Moraes, depois de reagir ao movimento do Barsi. Ou seja, não teria havido ali um tapa, um soco, nada que configurasse injúria real, como a Polícia Federal apontou que existiria uma injúria real, que é uma injúria não só em que você xinga, mas em que você faz um ato físico contra a pessoa. E nessa mesma direção você tem várias reportagens que mostraram isso. Olha essa aqui da Oeste. Polícia italiana, acusado de agressão, encostou levemente nos óculos do filho de Alexandre de Moraes em Roma. Isso foi o que apontou a polícia italiana. Ah, Deltan, mas isso aí é Oeste. Oeste é crítica ao Supremo. Tá bom, pega o UOL aqui. Agressor encostou levemente em filho de Moraes, conclui polícia italiana. E aí veja aqui, ó. Jornal Nacional. Polícia Federal conclui que houve injúria real em episódio com Moraes no aeroporto de Roma. Polícia Federal conclui que houve uma injúria real, mas, gente, não houve, assim, tudo indica ali que não houve. Não houve nada ali, nem mesmo um deslocamento do rosto, o cara não caiu, nem o óculos caiu. E você vê ainda aqui uma outra matéria aqui agora do Exame, dizendo, peritos federais veem parcialidade e questionam a isenção do relatório da Polícia Federal no caso Moraes. Ou seja, os próprios peritos da Polícia Federal questionaram a análise que tinha sido feita por um agente da Polícia Federal desse caso, tentando interpretar as imagens, dizendo, olha, essa análise aí não foi dotada dos critérios técnicos, não teve imparcialidade nessa análise. Mas aí o que aconteceu? Os peritos questionaram, então, essa isenção do relatório. O que aconteceu com os peritos? Vejam aqui, ó. Investigação da agressão a Moraes provoca embate interno na PF. A Polícia Federal abriu processo administrativo para investigar a falta disciplinar do perito que apontou desrespeito aos protocolos na apuração do caso. Ou seja, os peritos que criticaram a atuação da polícia em relação a esse caso, dizendo que estava faltando imparcialidade, eles passaram a ser perseguidos dentro da polícia, a ponto de um juiz ter que suspender. Veja aí a notícia. Juiz suspende processo contra perito que criticou a análise da Polícia Federal no vídeo, sobre o vídeo do Moraes. E aí, vamos voltar agora para a análise do Ivanildo. E teve dois encontros, como a gente viu no começo, as duas versões giram em torno de dois encontros, lembra? Os Mantovani chegaram lá, o Alexandre de Moraes já estava lá dentro da sala, aí teve o qui pro quo ali com o filho, com o Barsi. Teve, inclusive, aquela suspeita de um tapa, que aparentemente não foi um tapa. Aí, o Barsi entra na sala, os Mantovani seguem procurando outra sala VIP. Quando eles estão voltando, de repente surge o Barsi para fora da sala VIP, e aí começa um novo entrevero, que é quando o Alexandre de Moraes vira e chama os caras de bandido, em tese. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Esse foi o segundo encontro. E agora o Ivanildo está falando sobre o que ele encontrou que confirma ou não as versões. E ele coloca aqui, ó. No seu depoimento, o Barsi fala que o grupo voltou a proferir xingamentos na porta da sala VIP. Mas, no relatório, o próprio delegado da Polícia Federal admite que foi o Barsi que foi até o grupo. Ou seja, no segundo encontro, a família Mantovani não foi procurar encrenca. Quem foi o Barsi, segundo a própria Polícia Federal, exatamente como dito pela família. Veja aqui, ele destaca um trecho do relatório da polícia. As imagens mostram que realmente Alexandre Barsi se dirige ao grupo quando esses retornavam. Ou seja, quem foi procurar agora a encrenca foi o Barsi, só que está claro, contra a versão da família Alexandre de Moraes.
E aí diz aqui o próprio delegado da polícia. No entanto, ao se confrontar as imagens com o teor das ofensas que o Alex aqui lembra, gente, é o genro do Mantovani, é o Alex Zanata, tá? No entanto, ao se confrontar as imagens com o teor das ofensas que Alex Zanata imputa a Barsi, não é crível a versão apresentada, segundo a polícia. Alex, que alega que a família toda não saberia o motivo da agressão, informa que um desconhecido teria por 2 vezes, aqui é o desconhecido Barsi, teria por 2 vezes proferido palavras de baixíssimo calão a Andréia. E, mesmo diante de tais palavras do desconhecido, o marido e o filho e o genro da Andréia teriam conversado com o rapaz para tentar dissuadi-lo e entender o que estava acontecendo. Vamos avançar. Aqui, em mais um tweet aqui do Fio, o Ivanildo coloca, olha só o vídeo abaixo. O vídeo abaixo da Alexandre Moraes. Gente, dá uma olhadinha nesse vídeo abaixo. Eu vou colocar aqui para vocês escutarem. Escutem aí, ó. Ficar com medo agora. Você tudo identificado. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está... Viram aí? Presta atenção, pessoal. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está... O Alexandre Moraes chama de bandido. né? Ó, vou voltar aqui para vocês ouvirem Está tudo. nos ameaçando? Bandido. O senhor está... né? Bandido, né? Vejam só. Isso aqui mostra o quê? Mostra um xingamento do Alexandre Moraes contra a família Mantovani, mas não mostra nenhum xingamento da família Mantovani. E aqui quem está filmando é o Alex Zanata, é o genro do Mantovani. O genro filma enquanto pergunta se aquilo seria uma ameaça. E preste atenção agora num print aqui, ó, do depoimento da família do Alexandre Moraes. Olha o que eles tinham falado, ó. Disse o seguinte... A versão da família Alexandre Moraes, corroborada por todos, foi a seguinte, que os agressores, os Mantovani, perguntaram se a advertência do Moraes seria uma ameaça. Que Alex Zanata reiterou as ofensas feitas chamando o ministro Alexandre Moraes de bandido. Vocês viram isso aí no vídeo? Tem isso aí no vídeo? Não tem. Tem, na verdade, sim, o começo do que é relatado aqui. Tem que, sim, o Zanata pergunta, o senhor está nos ameaçando? Aí, segundo o depoimento da família Moraes, Alexandre Moraes, nesse momento, o Zanata teria reiterado a ofensa, seria chamado de bandido, mas isso não acontece. Vocês veem aqui, ó, vamos começar de novo o vídeo aqui pra vocês verem. Presta atenção. Ficar com medo agora. Você tudo identificado. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está... Vocês viram aí, gente? né? Ó, pergunta, o senhor está nos ameaçando? E aí, quem xinga de bandido é exclusivamente o Alexandre Moraes, diferente do que aparece aqui no depoimento da família Alexandre Moraes. Então, eu tenho esse vídeo também lá no meu Instagram, para quem tiver interesse, tá? De dar uma olhadinha. A única prova que tem de injúria aí não é a prova de injúria da família Mantovani contra os Moraes, mas é o contrário. E aí vem o Ivanildo e fala, olha, agora o que eu vou mostrar para vocês é o mais grave de tudo, o que retira qualquer credibilidade da versão do Alexandre Moraes. Ele diz que a confusão teria acontecido na sala de embarque do aeroporto, lá fora, no saguão do embarque, e depois na entrada da sala VIP. E isso é negado até pela Polícia Federal. Ou seja, a confusão aconteceu toda na porta da sala VIP, não no saguão do aeroporto. A família em nenhum momento se aproximou dele no saguão do aeroporto. A Polícia Federal testou isso. Isso mina a credibilidade do depoimento da família Alexandre Moraes. Eu separei um trecho do relatório aqui, abriu o relatório da Polícia Federal e veja aqui, ó. As imagens demonstram que, assim como descrito por ambas as versões, a dinâmica dos fatos se deu em 2 momentos principais. Entre 18h38 e 18h40 horas, em um primeiro encontro, em que há uma discussão entre Andréa Munarão e Roberto Mantovani Filho e Alexandre Barsi Moraes, e entre 18h46 e 18h48 há um segundo encontro, mas tudo isso na frente da sala VIP. Tudo isso na frente da sala VIP, como está ali documentado. Nada lá no saguão do aeroporto. O que mostra ali mais uma vez, dá uma minada no depoimento da família Alexandre Moraes. E aí vem a conclusão aqui do Ivanildo, dizendo o seguinte, olha, provavelmente o que aconteceu foi que houve lá aquele questionamento primeiro da Andréia sobre por que o Alexandre Moraes e não os filhos dela teriam entrado na sala VIP. Aí o Barsi estaria presente, o Barsi tomou as dores do pai, resolveu aloprar com a mulher, e possivelmente a Andréia pode ter falado alguma coisa sobre o ministro Alexandre Moraes para os seus familiares, isso é possível que tenha acontecido. E aí o Barsi toma as dores, e aí começaram ali o entrever, o bate-boca, e o Barsi só para o bate-boca quando o Roberto Mantovani gesticula, esbarra nos óculos e
ele reforça aqui, olha, mas veja, foi um esbarrar nos óculos, não estava de frente, estava de lado. Foi o que a polícia italiana concluiu, foi um esbarrão, não teve nenhum tapa ali. E aí, uma outra coisa que não se encaixa aqui na história é por que e como que o Barsi voltou para aloprar a família Mantovani quando a família Mantovani estava passando ali pacificamente, em tese, na frente da sala VIP, e quem vai fazer a provocação é o Barsi, é o filho do ministro Alexandre de Moraes, que vai ao encontro dos outros, e não o contrário. E aí, ele diz, olha, entretanto, o delegado da Polícia Federal, que depois foi promovido para ir trabalhar na Europa, nos confirmou, até ele nos confirmou, que realmente quem saiu para encontrar a família Mantovani foi o Barsi. E aí coloca, como que ele poderia ter visto se estava dentro da sala? E levanta uma hipótese aqui, podia ter uma fresta, pode ter visto porque estavam próximo à sala, à entrada da sala VIP, o que for. E, para concluir, Ivanildo diz, as chances dessa família não ser condenada são nulas. É a minha opinião. Eu acompanhei aí atento o que essa escola de malabarismo do direito vai fazer de contorcionismo para condenar essas pessoas. E disse, eu acho vergonhoso. Agora, mais vergonhoso ainda, é o papel da imprensa. Gente, vocês, analisando tudo que o Ivanildo olhou e que ele confirmou das versões da família Mantovani, desconfirmou das versões da família Alexandre de Moraes, isso mostra mais uma vez que o que você tem aí é uma briga de vizinhos, é uma briga em que existem duas versões e o que o Ivanildo levanta, as hipóteses que ele levanta, ainda assim são hipóteses, não tem uma prova segura para dizer nem que um certo nem que o outro está certo. Como é que a Polícia Federal toma as dores do ministro Alexandre de Moraes e busca espremer, condenar antecipadamente, busca indiciar a família Mantovani quando você não tem prova consistente? Pelo contrário, você tem prova consistente sim do xingamento do Alexandre de Moraes e dos Mantovani. Em relação ao resto, você só tem um conflito de versões. E aí você soma ainda a isso uma série de ilegalidades praticadas. Série de ilegalidades. Primeiro, o STF não tem competência. Ninguém investigado aí, a depender dessa versão da polícia, de que quem está errado são os Mantovani, ninguém tem foro privilegiado. Só ficaria no Supremo se o próprio ministro Alexandre de Moraes estivesse sendo investigado. Então o STF não tem competência, não existe ninguém aí investigado pela PF, nessa versão da PF, com foro privilegiado. Mas, segundo lugar, os fatos aconteceram no exterior. Não tem competência da nossa lei penal. A nossa lei penal não alcança. Encaixar forçadamente em calúnia para forçar a barra e enquadrar os Mantovani é um absurdo, isso é errado, isso é abuso. Em terceiro lugar, houve um tratamento parcial da Polícia Federal em relação a esse caso em vários momentos, inclusive no momento em que esperou os Mantovani no desembarque no Brasil. Por que não esperou os Moraes? Mais ainda, teve a busca e apreensão nos Mantovani, por que não nos Moraes? Em quarto lugar, os peritos ainda questionaram a isenção do relatório da Polícia Federal, no caso do Moraes, e o que aconteceu? Peritos passaram a ser perseguidos, tiveram que suspender a perseguição na justiça. Em quinto lugar, esse fato, se aconteceu, é um fato de menor potencial ofensivo, não tinha nada que está sendo tramitado como um caso de Estado. E é um caso de menor potencial ofensivo e jamais justificaria a busca e apreensão. Nunca vi busca e apreensão no caso de injúria. Mas teve lá injúria e fizeram a busca e apreensão na família Mantovani e não no Barsi, no filho do ministro, que foi acusado de xingar a mulher de palavras altamente ofensivas. Em sexto lugar, decretaram sigilo sobre os vídeos quando tinha que ser tudo público, como a própria Procuradoria-Geral da República disse. Em sétimo lugar, a única prova em conteste que você tem aí é que quem cometeu o crime foi o Moraes, xingando a família de bandido. É injúria, mas nada é feito, o que confirma a parcialidade da Polícia Federal, que tinha que ter dito, existe aí um crime do Moraes, ainda que a nossa lei penal não alcance, era o mínimo que tinha que ter feito para você considerar algo imparcial. E por fim, você vê a conclusão da Polícia Federal com base em vídeos compartilhados com a opinião crítica a Moraes. Você vê que a Polícia Federal fez a conclusão dela, primeiro apontando que os errados seriam os Mantovani, mas sem indiciar. Aí depois o Moraes não gosta, critica, de repente, coincidentemente, vem um outro delegado que indicia, força a barra incluindo no crime de calúnia e de repente aparece indo para o exterior quase que uma promoção. Como o Brasil é repleto realmente de coincidências, não é verdade? Como é repleto de coincidências. Então, a gente vê aí uma série de abusos, uma série de ilegalidades
E nós precisamos nos importar com isso por várias razões. Porque se eles podem fazer essas ilegalidades para passar por cima da lei, num caso quebrando impessoalidade, protegendo um ministro ali deles mesmos, do STF, eles podem fazer coisa errada com qualquer pessoa. O que a gente tem que estabelecer no Brasil para que seja um país que funcione, que dê certo, com segurança jurídica, é estabelecer uma régua. É império da lei, é segurança jurídica. Fora a injustiça particular, a injustiça contra essas pessoas, violando as leis, a Constituição, é uma injustiça contra todos, é uma injustiça contra o nosso pacto comunitário que está na Constituição. Mais ainda, eles falam que eles fazem isso para defender a democracia, mas a democracia existe para proteger as liberdades. Se você fere as liberdades, você está minando a própria finalidade da democracia. Então, a gente vê hoje a mão do Estado sendo usada para pesar sobre aqueles que são considerados os inimigos do Supremo Tribunal Federal. Seja para caçar direitos políticos, seja para perseguir, seja para fazer buscas e repressões, fazer pescas probatórias, bloqueios patrimoniais. E esse é mais um caso muito, muito, muito grave que não pode ser ignorado, não pode ser esquecido. A gente deve não só nos opor a isso, levantar nossa voz, protestar, mas deve pedir a responsabilização dos envolvidos. E aqui os envolvidos, os verdadeiros abusos, são esses abusos que a gente mencionou, os abusos praticados pelas autoridades na investigação dessa família. A lei tem que valer para todos. A lei tem que proteger especialmente aqueles que ousam criticar as autoridades do Estado. A liberdade de expressão existe justamente para isso. Se você concorda comigo, compartilhe.